Olá! Essa é a nossa primeira aula de compreensão e interpretação com a Mi, tá? Então vamos começar. Hoje a gente vai ver o primeiro tópico, que é o exercício da leitura. Então vamos lá. Gente, essa aqui é a minha pesca, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu já li o livro e aí aqui eu fui colocando as partes importantes, tá? E aí eu vou estar aqui dando aquela olhadinha pra poder relembrar, né? Tudo mais. Então, teoricamente, leitura, ler, né, é você conseguir entender a mensagem que está escrita ali no papel, ou o texto que está escrito, né? Consegui identificar aqui essa letra, não tô conseguindo ler a frase que tá aqui, então acho que eu já tá bom aqui ler. Isso aqui pra mim é ler. Mas vai muito além disso. Não é só isso, mas eu tenho que identificar os objetivos da pessoa que escreveu aquele texto. Qual foi o objetivo do autor, né? Em que época que aquele texto foi escrito? Qual o gênero pertencente daquele texto? Vai muito além, entendeu? Vai muito além de somente eu conseguir ler, identificar a frase. Não é só isso. Vai muito além disso. O primeiro passo é o quê? A gente saber a época em que foi escrito aquele texto, né? A época em que o autor viveu, porque a época que o autor viveu diz muito daquele texto que ele escreveu, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente é moldado com a época que a gente está. Então, pode dizer, ele pode estar criticando aquela época, ele pode estar a favor daquela época, ele pode estar contando uma história, mas em um pensamento, na época que ele está ali, entendeu? Então, é muito importante saber a época em que o autor viveu. Mas Mirelle, como é que eu vou saber a época que aquele autor viveu, se eu não estava aqui? Simples. Dê uma pesquisada, assim, pesquisa lá na internet. Autores que mais caem no Enem. Ponto. Você vai lá, faz a lista dos autores e vai ver a biografia da vida deles. Aí, da biografia, você estuda a história, você estuda qual o tipo de gênero que ele costuma escrever, né? Por exemplo, o José de Alencar. Gosto muito do livro de José de Alencar, mas é muito complicado de entender o que é que ele escreve. Ele é um romantista, que ele viveu lá no século XVIII, no século XIX, do século XVIII. Então, é muito complicado entender o que está escrito. Eu, no século XXI, pro século XVIII, é muito complicado. Perdão, século XVIII não, se eu não me engano, é o século XIX, né? Foi 1800 e alguma coisa, o século XIX, perdão, não é século XVIII. Mas é muito complicado entender o que estava sendo escrito ali, né? Por exemplo, o livro A Pata da Gazela. Não dá pra entender a pata da gazela. Pra gente parece uma ofensa, mas não é. A pata é o pé, gazela é moça. Naquela época, gazela era moça. Então, se você não entender o contexto daquele livro, se você não entender a época em que foi escrito, vai ficar complicado realmente pra você entender e fazer uma compreensão e uma interpretação daquele texto. Então vai muito além, né? Então é isso, você vai fazer uma lista aí dos autores e depois você pode até postar aqui no comentário. Pesquisei sobre esse autor, fala isso, isso e isso dessa época, vai ser muito legal. Um ajudando o outro, tá? Uma estratégia para saber as intenções do autor aqui é analisar o vocabulário escolhido por ele. Então, você vai ali analisar qual foi o vocabulário que ele escolheu. Ele tá falando dessa forma. Ele tá usando uma gíria. Ele tá usando uma forma culta, mas que não é uma forma culta atual. Então, já estamos dizendo que ele não é desse século. Então, se você não souber quem é o autor, você analisa qual é o vocabulário dele ali no texto. Que aí vai ajudar. Aí você pode pegar também, gente, a história da literatura, dar uma olhadinha, ver, tipo assim, que época foi o teocentrismo? Que época foi o homem acima do mundo, né? Tem a época do homem acima do mundo, que eu esqueci agora. Tem um nome que eu esqueci. Teocentrismo é Deus acima do mundo. E tem o homem também acima do mundo.
E aí você vai ver, isso fala sobre isso. Cadê a época do romantismo? Cadê a época da religiosidade? Você vai vendo, vai pegando, nesse século foi isso, nesse século foi isso, século XV era isso, século não sei o que era isso. O trovadorismo, foi tal século. Você vai pegando. O renascentismo, foi tal século. Pega esses marcos de cada época. Aí você vai pegar a lista dos autores. Você já viu qual foi a data de nascimento deles, qual era o século que eles estavam aqui. E aí você liga, esse autor estava nessa época, esse autor estava nessa época, esse autor estava nessa época, esse autor estava nessa época. Ele escreveu, ele costuma escrever sobre, ele é um romantista. Mas ele não tá na época do romance, então quer dizer que ele tá indo contra. Você já vai ligando, você vai fazendo pontos, vai lhe ajudar na hora que você estiver lendo um texto lá na prova do Enem. Tá? E essa foi nossa primeira aula, é só o início, não fiquem confusos, anotem que isso vai ser importante e vamos para a próxima aula. Até amanhã. Um beijão pra vocês.